Ótima noite, pessoal. Vamos que vamos. Começando a live aqui. Hoje vamos falar sobre ansiedade. Estou aqui no Rio de Janeiro para ministrar a formação do Master Trainer de Hipnose Transformacional que começa amanhã. Ótima noite para vocês. Ótima noite, Babi. Muito bem-vinda. Hoje vamos falar sobre tratamentos com ansiedade. Estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro e vamos começar a live. Deixa aqui o coraçãozinho se você quer saber sobre tratamentos com ansiedade, estratégias para lidar melhor com situações de ansiedade. Deixa o coraçãozinho aqui na live para a gente já começar. Então, pessoal, se você, mesmo que você estiver assistindo gravado, deixa o coraçãozinho aqui, tem um conteúdo, vai ser maravilhoso, vai ficar aqui por 24 horas e eu vou compartilhar como funciona a questão de ser ansioso. Ansiedade é algo realmente negativo, algo que realmente nos prejudica? Opa, a Babi, na verdade é o Léo aqui, Romano. Ah, beleza. Tudo jóia, Léo? Deixa eu te falar, tá ouvindo legal? O som tá chegando legal? Coloca aí, sim, o som tá chegando, beleza. Só pra saber, pra eu continuar falando aqui, a gente já partir pro conteúdo da live. Tá muito rico aqui, eu não quero perder tempo. O som tá chegando legal? Como tá o som? Beleza? O som tá chegando beleza? Fala assim, ok, o som tá legal. Ótimo, então vamos pra frente, bora pro conteúdo. Léo, ótima noite pra você, ótima noite todo mundo. Primeiro ponto, vamos entender aqui o que é a ansiedade. A ansiedade, na verdade, não é necessariamente algo negativo não, pessoal. Ansiedade acontece porque isso serve para nos proteger. Por exemplo, inclusive, é natural do ser humano ser ansioso. Quando alguém fala, olha, eu vou acabar com a sua ansiedade, as chances são que essa pessoa não vai acabar com a sua ansiedade, ela vai te ajudar a lidar com ela. Essa expressão está meio equivocada. Por quê? Porque nós evoluímos através da ansiedade. Imagina se está chegando um tigre para te pegar ali na selva e você, não, eu não posso ficar ansioso aqui e tá tranquilo. Não, você precisava correr, você precisava entrar na reação de luta ou fuga para poder sobreviver. Então, da mesma forma, tem uma festa de aniversário de uma pessoa especial, talvez você fique ansioso para essa festa amanhã. Agora, o problema é quando a ansiedade começa a ser patológica, ou seja, ela começa a trazer prejuízos para o dia a dia. Começa a te paralisar, começa a te impedir, começa a te fazer sentir medo de sentir medo, ou sentir medo de ir em locais onde tem muita gente ali, e a sensação, ataques de pânico, isso aí sim, aí precisa de tratamento. Então, o primeiro ponto aqui, vamos diferenciar, porque às vezes as pessoas começam a falar, nossa, eu sou muito ansioso, eu tenho problema com ansiedade, e às vezes não é necessariamente, é algo natural da vida, e nós temos até que lidar. A questão de trabalhar com hipnose transformacional não é não sentir os sentimentos, é entender e trabalhar de forma a poder ressignificar e olhar com uma ótica melhor aquilo que nos acontece, aprender com as nossas emoções e entender como lidar melhor com elas. Então, primeiro ponto aqui, entendendo, ansiedade não é necessariamente algo negativo. Agora que a gente entendeu que a ansiedade não é algo negativo, vou contar uma história para deixar isso mais claro para vocês. Imagina que você estivesse ali na pré-história e estivesse andando e de repente aparecesse um leão atrás de um arbusto. Esse leão que aparece ali atrás do arbusto, a primeira vez vai te fazer gerar o ataque de luta ou fuga, que é o chamado ataque de ansiedade ou uma crise de pânico natural, que é aquela sensação que você tem que correr ou fingir de morto ou fazer alguma coisa, ou lutar contra o leão ali. Então naquele momento você ficou ansioso e você corre, sobreviveu. Agora a próxima vez que você passa por uma moita como aquela, pode ser que não exista um leão. Só que você olha para a moita e o seu corpo reage, porque existem memórias fisiológicas também no seu corpo começa a reagir e te faz sentir ansiedade de novo. Só que esse leão de antigamente não é mais o mesmo hoje. Hoje em dia, o leão atual muitas vezes é lidar com o seu chefe, muitas vezes é lidar no relacionamento em casa, muitas vezes é a pressão na escola, muitas vezes é o celular que toca e você criou aquilo como gatilho, ou talvez as pessoas à sua volta, de repente pensando, caramba, eu queria ter controle de tudo isso daqui, e aquela sensação de que tem que ter o controle de tudo, e de repente isso pode se tornar o leão contemporâneo. Faz sentido isso aqui que eu tô falando, pessoal? Quem tá entendendo aqui fala assim, cara, tá fazendo sentido, encaixou sobre o meu estilo de ansiedade, eu tô compreendendo mais a ansiedade,
deixa aqui para saber. Quem sabe eu posso até fazer uma intervenção hoje aqui com alguém que esteja precisando também. Então vamos lá, pessoal. Agora, entendendo que esse novo estilo de ansiedade, o tigre moderno, muitas vezes tem a ver com lidar com as questões contemporâneas, para trabalhar, quando vamos trabalhar na terapia questões de ansiedade. Vamos entender dentro da terapia o que faz a pessoa acreditar que ela é ansiosa. Eu não gosto desse rótulo, eu sou ansioso. Eu gosto de tratar a pessoa como ser humano, até porque ninguém é uma doença, as pessoas são pessoas. Inclusive, a pessoa, eu não sei, tem gente que falou assim, cara, eu sou ansioso. Não, você é uma pessoa como todo mundo, e você tem momentos de ansiedade, porque ninguém fica 24 horas do dia ansioso, não. Olha que interessante. Quando você diz, eu sou assim, você está dizendo para o seu cérebro, você está dizendo para si mesmo, você está criando uma identidade que 24 horas do seu dia você tem que ficar assim. Não é bem verdade. Tem momentos, entendendo? Então, beleza, ao invés de pensar eu sou ansioso, começa a pensar, como eu faço para ficar ansioso? Ou qual a minha estratégia para criar ansiedade? Quais os pensamentos geralmente que vêm quando eu fico ansioso? E o que me incomoda para que eu fique ansioso? Ou qual as estratégias que você está criando? Quais as perguntas que você pode se fazer de forma mais assertiva, ao invés de simplesmente dizer eu sou ansioso? Quais perguntas você pode fazer de forma mais assertiva para identificar esses gatilhos que levam à ansiedade? Vou dar exemplo. Olha, onde geralmente você fica ansioso? Tem pessoas junto, você está sozinho, é na sua casa, é no trabalho. Geralmente, qual a estratégia que você usa? Geralmente é mais à noite, geralmente é mais de dia, talvez é no carro. O que você faz para criar a sensação de que você está ansioso? Agora que você começa a identificar esses padrões, você vai ver que vão se repetindo, porque nós repetimos padrões, você pode trabalhar com estratégias, intervenções, também para ressignificar esses padrões. Por exemplo, eu vou dar algumas estratégias, tanto cognitivas aqui, quanto estratégias emocionais. Uma estratégia cognitiva simples, você identificou o padrão, trabalhou lá, cara, eu sou ansioso. Ao invés de trazer essa ideia de que você é, agora você está, você reduz para uma cena. Isso é poderosíssimo quando você trabalha com terapia. Porque quando uma pessoa traz a ideia de que ela é ansiosa e você pega essa ideia de ansiedade e transforma em uma cena específica de um momento onde a pessoa vivenciou a ansiedade, ela está encontrando as estratégias que ela tem para criar a ansiedade. E começa na comunicação. Existe uma estratégia de comunicação, uma história que ela conta para si mesma. Tô olhando assim de vez em quando, porque eu tô olhando a mala que está aqui no aeroporto. Eu tô cuidando da mala ao mesmo tempo que eu falo com vocês. Então a pessoa pensa na mente dela, olha, o que geralmente você pensa quando você está ansioso? E como fica o seu corpo quando você está ansioso? Como fica o seu tom de voz quando você está ansioso? E quais são os gatilhos externos quando você está ansioso? Quando você começa a identificar isso, você percebe que existe um padrão de comunicação. Então, fica mais fácil de intervir. Tanto trabalhando em uma cena específica dentro da terapia, para nessa cena você criar outras estratégias. Vamos supor que geralmente você fica ansioso em locais onde tem muita gente. Então, naqueles locais onde tem muita gente, qual será a sua nova estratégia para interromper aquele padrão de ansiedade? Agora vamos supor, não, cara, eu fico ansioso, mas geralmente quando eu vou dirigir o carro. Então beleza, quando eu vou dirigir o carro, qual será a sua nova estratégia para lidar com os padrões de ansiedade? Lembrando que ele começa na comunicação. E ali a comunicação tem a ver com comunicação interna, comunicação externa, os gatilhos, por exemplo, entrar dentro do carro, a comunicação verbal que você fala e a comunicação não verbal, como fica o seu corpo. Se você... Parece maluquice isso, não tem a ver com motivação barata não, gente. Isso aqui funciona pra caramba. Você começar a falar, verbalizar a ideia de que você tá bem, a ideia de que você ganha mais controle sobre si, sobre os seus pensamentos, que você gosta de dirigir e cada vez mais você fica confortável em dirigir. Estou dando exemplo que fosse ansiedade na hora de dirigir ou coisa do tipo. O simples exercício de verbalizar, você traz linguagem. Você começa a trazer a mente consciente, você começa a trazer a parte frontal do seu cérebro, você traz a linguagem para funcionar. Isso bloqueia o pensamento automático que poderia te levar, quem sabe, a ter um ataque de pânico. E essa é a lógica do exercício que eu mostro, chamada purificação dos sentimentos. Quem sabe eu posso fazer ele aqui com vocês.
E agora, trabalhando essa questão da linguagem. Ah, Romani, parece simples, né? Eu vou mostrar, na semana atrasada, eu fiz esse exercício com uma pessoa que tinha ansiedade há anos, que ela falava que sempre que ia na igreja, ela se sentia muito ansiosa. E ao ir na igreja, ela começava a pensar, as pessoas estão me julgando. Ah, o que as pessoas estão achando de mim? Ah, será que eu não sou menos do que as outras pessoas? E por aí vai, coisas do tipo que ela se julgava. Tanto a autoestima quanto a questão do julgamento dos outros. Então, quando eu trabalhei com ela, essa questão do sentimento de inferioridade, a questão do julgamento dos outros, a questão de entrar na igreja, só que agora se contando uma nova história, uma simples estratégia assim, fez com que ela depois me mandasse a mensagem. Inclusive, eu fiz isso aqui na live da outra semana, ela me mandasse uma mensagem agradecendo, que ela conseguiu ir para a igreja, ela conseguiu ficar super bem. Então, percebe que começa na comunicação? A Romani, e agora? Imagina que uma pessoa já chegou, já perdeu o controle e começou a dar um ataque de pânico. Quem aqui, inclusive, deixa eu, só para saber, quem aqui já deu um ataque de pânico? Só para saber. Ataque de pânico no sentido, parece que perde o controle, o coração começa a acelerar, sua respiração começa a acelerar, você começa a, parece que, cara, eu tô ficando inconsciente, eu tô perdendo o controle. Quem já sentiu isso alguma vez na vida, coloca aqui, cara, eu já senti, só para saber. Beleza. Algumas pessoas, ó, a Rayane falou, quem mais já sentiu? Tenho certeza que deve ter mais gente aqui. É mais comum do que parece. Ó, é mais comum do que parece. Tenho certeza que mais pessoas aqui sentiram. Inclusive, se você está vendo gravado, você também pode deixar. A Karina também falou. Então, nesses momentos, o que acontece? Vou explicar isso no cérebro agora. Acontece um sequestro da amígdala. Dentro do nosso cérebro existe uma parte chamada amígdala cerebral, que ela reage ao que está acontecendo lá fora de forma praticamente automática para nos proteger. Imagina se você tivesse que pensar racionalmente para saber se deveria correr ou não na hora que aparecesse o leão atrás da mordida. Provavelmente você seria engolido pelo leão. E por isso que a amígdala faz isso. Ela te faz reagir no piloto automático para que você possa se preparar para se tornar, entre aspas, um super-homem e poder correr ou lutar ou lidar com a situação. Só que o que acontece é que nem sempre o perigo é real. Às vezes o perigo é potencial e a amígdala já é ativada. E nós não temos total controle naquele momento sobre a ativação da amígdala, porque está reagindo no corpo. A sensação é como quase se a pessoa estivesse dando um ataque cardíaco, só que é psicológico e não só psicológico, porque ela realmente está sentindo isso no corpo. Ela está tendo todas as reações, porque o corpo dela reage. Isso dispara o nosso sistema simpático. O que é isso, o sistema simpático? É esse que nos prepara para a luta ou fuga, enquanto o parasimpático nos volta para a homeostase. Então, se o sistema simpático foi disparado naquele momento, para você poder lidar com aquela situação de ansiedade, compreenda que isso é algo do seu corpo. O sistema simpático percebeu algum perigo potencial. Para trabalhar, estratégias para trabalhar nessas horas ali. O ideal seria trabalhar antes do sequestro da amígdala ser feito, porque no momento que a amígdala sequestrou toda a reação do corpo, fica mais difícil de você ter total controle. Só que antes disso fica mais fácil, porque se você muda o seu piloto automático, e tem técnicas da hipnose transformacional para isso, que podem ajudar essa reconfiguração do piloto automático, pode ajudar. Imagina, você voltar vou dar um exemplo com técnica de regressão, onde a gente encontra as cenas que estão sustentando as suas crenças do que causa ansiedade. Vou dar um exemplo do tigre ali com a moita ou com o arbusto. É como se voltasse a pessoa para o primeiro momento, onde ele viu o tigre ou o leão saindo do arbusto, e você trabalha aquela cena, limpando emocionalmente aquela cena. Isso pode ser feito também nos dias de hoje. Vamos supor, se a ansiedade veio, talvez seja uma pressão no trabalho, talvez seja a questão de relacionamento, talvez seja você se cobrando demais, encontrar os momentos onde isso... Opa, tava na internet aqui, que tá na 4G, mas beleza, vamos lá. Onde encontrar os momentos onde isso começou a acontecer na sua vida. Então vamos supor que talvez com 5 anos de idade você viu a separação dos seus pais. Isso aí é uma coisa que começou a encher um pouquinho ali de ansiedade. Ou talvez ali na sua adolescência você teve um conflito no relacionamento e teve cobrança demais da família. E depois você cresceu e teve alguma questão problema no trabalho. Por aí vai somando coisas.
E de repente você pensa, cara, eu tive um ataque de ansiedade do nada. Mas não foi um ataque de ansiedade do nada. Teve um monte de coisa programada ali e que pode ser reprogramado. E é possível fazer esse trabalho de ressignificação, desde que tenha um acompanhamento profissional. Por isso eu acredito muito nessas estratégias da hipnose transformacional para ajudar a transformar vidas, transformar pessoas. Eu estou explicando isso daqui porque eu quero que você comece a utilizar essas estratégias e limpar emocionalmente aquilo que você já viveu no seu passado para viver o presente agora. Como que você vai fazer? Quem quer saber estratégias, tanto para lidar com o ataque de pânico ali nos momentos que está acontecendo, e só para você saber, quando uma pessoa dá um tipo de ataque de pânico, vai durar ali alguns minutos, em média até uns 15 minutos. Exagerado, as pessoas vão ficar meia hora exagerado. Isso aí é raro, mas vamos supor que alguém pode ficar até meia hora. Mas vamos, no geral, ali uns 15 minutos. E a crise mesmo vai ser em torno de 3 minutos, que vai ter uma crise forte. Naquele momento que a crise está forte, esses 3 minutos, é mais difícil de ter controle sobre a amígdala cerebral, porque houve o sequestro da amígdala, o sistema simpático foi disparado, e é mais difícil de ter controle nesse exato momento, desses 3 minutos e médio. Agora, no momento que você percebe e começa a ficar um pouco mais tranquilo, que você começa a tomar mais consciência, eu vou ensinar estratégias para ativar o sistema parasimpático para poder lidar melhor com aquele momento da crise de ansiedade. E, oi Nilva, tudo jóia? Ótima noite, Nilva. E amanhã a gente se encontra aqui no Rio de Janeiro, hein, Nilva? Opa, vamos continuar na live aqui. Inclusive, quem tá vendo gravado aqui, deixa aí, cara, tá legal. E quem tá vendo ao vivo, agora eu tô fazendo ao vivo nesse momento, né? Quem tá vendo ao vivo fala assim, tá legal, tá valendo. Tô gostando de saber mais sobre ansiedade. Deixa aqui algum ou coraçãozinho ou qualquer coisa de mensagem aí, beleza? Então, agora estratégias para ativar o sistema parasimpático. Vamos lá. Você vai usar praticamente o contrário do sistema simpático. Se o sistema simpático, ele trava o sistema digestivo, ele gera hiperventilação, ele acelera o coração, você vai fazer o contrário como? Você vai começar o sistema simpático, ele perde a visão periférica, ele começa a ter uma audição seletiva, justamente porque você está preparando para lutar ou fugir e você está entrando no modo Superman. Então o que você vai fazer? Você vai ativar a visão periférica e você vai ativar a audição também periférica. Você vai deixar a sua respiração mais lenta para ativar o sistema parasimpático. Opa, vamos lá, estou bastante atento às suas palavras. Valeu, ali. Valeu, Léo. Aqui, ó. Então vamos lá. Ativando o sistema parasimpático. Basicamente você está fazendo o contrário do que o sistema simpático faria. Outra estratégia poderia ser mastigar alguma coisa. Inclusive, é comum, tem pessoas que falam, Romano, eu como demais porque eu sou ansiosa. E faz sentido, sabe por quê? Porque se você está comendo, fisiologicamente diminui o nível de ansiedade porque você está estimulando o seu sistema digestivo. Quando você estimula o seu sistema digestivo, você aumenta o nível do parasimpático e isso realmente diminui o nível de ansiedade. Só que tem outras estratégias para fazer isso. Por exemplo, você pode fazer isso controlando, deixando a sua respiração mais tranquila, mais lenta. Você pode fazer uma meditação. Você pode contar os objetos do ambiente. Para que serve esse negócio de contar os objetos do ambiente? Serve para você poder ativar a visão periférica. Se você olha para todos os lugares e começa a contar, você começa a ativar a sua visão periférica e começa a voltar, a desativar basicamente o sistema simpático e voltar para a homeostase. Isso também pode ser feito, olha, presta atenção nos sons, presta atenção na minha voz, presta atenção e tal. E outra estratégia muito boa também é você falar, se você estiver junto com a pessoa e quiser ajudar alguém que está passando por um ataque de ansiedade, você não fica desesperado. Por quê? Porque a amígdala da pessoa está reagindo, lembra disso. E se ela está reagindo, imaginando um perigo potencial e vê outra pessoa desesperada também, isso acaba fazendo com que ela continue reagindo por mais tempo. Uma estratégia, cara, fica tranquilo, olha para a pessoa, ajuda ela a pedir para contar ali, naqueles 3 minutos centrais. É difícil porque houve o resgate, o sequestro da amígdala, mas depois fica mais fácil e a pessoa vai voltando a ganhar o controle. Aqui eu estou mostrando estratégias mesmo para ativar cognitivamente o sistema simpático.
E agora, outra coisa, você pode chamar a pessoa pelo nome, porque quando você chama pelo nome, é mais fácil ela prestar atenção em você. Você pede para ela respirar mais calmamente, vai olhando em volta, pede para ela ficar tocando e sentindo o toque da mão dela, e aos poucos a pessoa vai voltando a ganhar o controle. Aqui eu fui falando de estratégias fisiológicas pro momento. Agora, as melhores estratégias de todas estão principalmente antes do ataque de ansiedade acontecer. É quando você trabalha os gatilhos e cria estratégias mentais para lidar com aquilo. Porque imagina, se a pessoa tá lá, ela fica ansiosa na hora que ela entra na academia, por exemplo, ela entra na academia, tem um monte de gente ali, a pessoa fica ansiosa. Beleza. Essa ansiedade, percebe que houve um gatilho, há uma estratégia e provavelmente há memórias consolidadas, mesmo que no corpo, que precisam ser ressignificadas. Você pode utilizar mesmo técnicas como regressão, técnicas como purificação de sentimentos. E pessoal, quando eu falo regressão aqui, você não sai de si não, gente. Pra vocês entenderem como funciona a regressão, é como se eu chegasse pra você e falasse: o que você comeu ontem? Me fala aí, o que você comeu ontem? Você lembra o que você comeu ontem, me conta. Você fez uma regressão sobre o dia que você comeu alguma coisa ontem. As pessoas têm um mito muito exagerado quando fala de hipnose. Hipnose nada mais é do que utilizar a comunicação para criar a sua realidade. Quando uma pessoa, por exemplo, tem um ataque de pânico, ela entra em estado de hipnose ansioso. Mas você está em estado de hipnose agora. Por exemplo, quando você digita aí uma mensagem porque eu falo alguma coisa, você responde a comunicação, você respondeu a comunicação e alterou a sua percepção de realidade o suficiente para deixar um comentário. Eu estou dando esse exemplo aqui porque o tempo todo nós estamos em algum estado de hipnose. Uma pessoa, para entrar num estado de ansiedade, ela está se hipnotizando para criar ansiedade. Uma pessoa, para entrar num estado de medo de alguma coisa, ela está se hipnotizando para criar o medo. Pessoa, para entrar no estado de depressão, ela está se hipnotizando para criar a depressão. Claro, também existem fatores biológicos, existem fatores genéticos que devem ser levados em consideração, mas mesmo com os fatores genéticos, eu gosto de dizer que 95% dos casos, pelo menos, acontece porque você ativa os gatilhos que já existiam geneticamente. Até vou compartilhar aqui uns dados interessantes de pesquisas relacionadas sobre genética. E basicamente, eles pegaram ratinhos, os pesquisadores pegaram ratinhos e deixaram ali o ratinho, vou falar o ratinho com ansiedade para a gente fazer o paralelo em relação a seres humanos com ansiedade. Beleza, pegaram os ratinhos e colocaram lá uma sirene, um negócio de dar choque, sempre que, sirene, sempre que a sirene tocava. Então tocava a sirene, os ratinhos levavam choque. Tocava a sirene, o ratinho levava choque. O que aconteceu? Depois de um certo tempo, estava tocando a sirene e o ratinho levando choque, mesmo que a sirene acendesse e não houvesse choque, o ratinho entrava na crise de ansiedade. Ou seja, só da sirene tocar, mesmo que não existisse o choque, o ratinho já começava a ficar todo ansioso e dava ali o ataque de pânico dele. Então, percebe que o perigo potencial já é o suficiente para fazer a nossa reação fisiológica reagir? Agora olha o que é mais interessante sobre isso. Porque depois pegaram o filho desse ratinho. E o filho do ratinho, mesmo sem nunca ter visto uma sirene tocar, ao ver a sirene tocar pela primeira vez, também reagia ali com sintomas de ansiedade ao ouvir o barulho da sirene. Olha que fantástico isso. Ou seja, então esse filho dele também sofreu essas consequências genéticas. E até o filho do filho também sofreu essas consequências genéticas. E agora sabe o que é mais legal? É porque depois de 3 gerações eles percebiam que ia modificando as variações genéticas. E outra, o que eu achei mais legal, porque se mesmo o ratinho tendo essa questão da sirene, se ele passasse a vida inteira sem ouvir aquela sirene relacionada ao choque, ele não ia dar ali o transtorno de ansiedade dele, o ataque de ansiedade. Transtorno não, porque o transtorno tem que acontecer de forma recorrente, é diferente do ataque isolado. Beleza, então beleza. Ali o ataque de ansiedade dele, o ratinho poderia nunca ter dado um ataque de ansiedade na vida, mesmo tendo a predisposição genética, dependendo do estilo de vida dele. Qual seria o estilo de vida dele? Vivendo em locais onde não tivesse aquela sirene que faria lembrar automaticamente do choque. E isso serviu para proteger o ratinho. Percebe então que o nosso corpo está usando estratégias de sobrevivência
estratégias para te fazer sobreviver. Entende que a sua mente inconsciente, a sua mente subconsciente, aqui para diferenciar, eu gosto de dizer que o inconsciente, no modelo que eu trabalho, é o nosso corpo, a nossa fisiologia, é quando você respira, é o seu coração batendo. Enquanto a mente subconsciente é o seu piloto automático mental. E o seu piloto automático mental acaba influenciando também o seu piloto automático fisiológico. Então, a sua mente inconsciente, a sua mente subconsciente funciona como um segurança cego que serve para te proteger, seja de perigos reais, seja de perigos potenciais. E às vezes essa proteção pode até criar doenças. Às vezes essa proteção pode criar não só ansiedade, mas vale para várias coisas. Percebe um dia que você está muito estressado, acontecer alguma coisa, sua cabeça dói. Ou algum dia que aconteceu alguma coisa, você dá uma diarreia. Algum dia que teve algum conflito ali no trabalho, ou qualquer coisa, ou no relacionamento, você dorme mal a noite inteira. Percebe que a sua mente e o seu corpo estão diretamente ligados? E esse segurança cego, que serve para te proteger, é para organizar essas emoções. E aqui, outras estratégias muito boas para cuidar disso é cuida do seu sono, porque o sono faz muita diferença nessa consolidação das memórias. Por exemplo, imagina que houve um conflito que seria o suficiente para disparar gatilhos de ansiedade. Se você trabalhar bem o sono e principalmente quais as sugestões antes do sono, faz muita diferença no dia a dia sobre como depois você vai lidar com aquela questão de conflito. Eu vou dar um exemplo. Imagina que o seu chefe foi super sem educação com você no telefone. Ali, dependendo, se você ficou estressado e dormiu mal essa noite, que o seu chefe foi super sem educação com você no telefone, a memória pode ser consolidada de uma forma negativa. Ou, agora, se você chega em casa e alguém quebra o padrão de comunicação, como assim? Você chega em casa e quem sabe a sua esposa, o seu marido preparou algo para você, você teve uma noite ótima depois ali do seu chefe ter sido sem educação com você no telefone, ainda assim é o suficiente para você poder ressignificar isso antes de ter ido para a cama. Aí você vai dormir, tem a reconsolidação das memórias, ali basicamente o seu hipocampo começa a trabalhar de forma mais organizada, e ali aquela memória não parece ser tão traumática, porque houve outras memórias boas por cima daquela ali que não foi tão boa assim. Então o seu cérebro começa a entender que não necessariamente aquilo é uma ameaça potencial. Agora imagina que você dormiu mal, ou que você teve uma péssima noite, mesmo que você tenha dormido, e ficou com aquilo na sua cabeça e foi dormir. Beleza. Que provavelmente pode acontecer também. No outro dia, pode ser que toque o telefone, você não sabe nem porquê, mas você está numa birra, num ranço de atender o telefone. Então percebe que o transtorno de ansiedade não acontece do nada. Ele começa acontecendo aos poucos. De repente, tá tocando o telefone ali, você não sabe porquê. Caramba, eu tô ficando ansioso. Ou você não sabe porquê no meio da noite, você fica ansioso, não sabe porquê. São formas do seu corpo lidar com isso para você poder ter basicamente uma reorganização. Só que a nossa mente subconsciente, a nossa mente inconsciente funciona como um segurança cego. Às vezes, querendo nos proteger, ela acaba fazendo coisas assim que são meio desajustadas. Ali a Lorena, dá um tchauzinho aí, Lorena. Vou chegar aqui, beber uma água. Pessoal, estão gostando da live? Opa, onde você arruma essa água? Ela tá com gosto de planta. Mas beleza. Pessoal, ótima noite aqui pra vocês. Estão gostando desse tema sobre ansiedade, lidar com ansiedade? Agora eu vou mostrar um exercício prático. Tem alguém aqui que enfrenta a ansiedade recorrentemente, ataque de pânico, ou tem algum conflito? Fala aí, ó, cara, e gostaria de ter ajuda agora. O áudio não tá muito bom. Me fala aí, como que tá o áudio, pessoal? Como que tá o áudio, pessoal? Johnny, beleza. Me fala aí. Rayane, beleza. Vamos conversar um pouquinho, Rayane? Você pode conversar agora? Como é que tá aí? Posso te chamar aqui? Beleza. Rayane, ó. Márcia, você tá... Então, beleza. Eu vou chamar a Márcia aqui. Márcia, você tá... Márcia. Então, beleza. Rayane, beleza. Mas eu vou mostrar aqui as estratégias para você lidar com isso, Rayane. Rayane, opa, ô Márcia, tudo jóia? Onde você tá aí? Oi. Você chamou aqui para conversar, o que eu queria aceitar. Como é que tá aí, Márcia?
Oi. Pera aí. Vou fechar aqui. Qualquer coisa você me chama de novo. Beleza, Márcia? Grande abraço. A Márcia fez a formação com a gente. Uma pessoa incrível. A Márcia de São Paulo, inclusive. Agora eu estou aqui no Rio hoje. Mas agora eu vou compartilhar uma estratégia simples para ajudar a lidar, então, com essa ansiedade de forma preventiva também. Basicamente, vocês vão fazer o seguinte. Quem aqui tiver com qualquer questão de ansiedade, quiser trabalhar, Márcia, se quiser, você pode me chamar de novo. Se você fosse falar alguma coisa, você me fala aí. A gente pode conversar junto aqui. Beleza. Uma estratégia simples, muito poderosa. Boa noite, Aurélio. Boa noite. Muito feliz de te ver aqui. Beleza. Então, vamos lá. Estratégia simples, mas muito poderosa. Você vai colocar para fora tudo que você sente naqueles momentos que você está sentindo a sensação de ansiedade. Como assim? Imagina que você está lá... Peraí, só para beber um gole d'água aqui. Imagina que você está lá no momento que você estava indo para academia e deu ansiedade. Então você vai falar sobre isso, você tem que jogar para fora. Por quê? Porque senão vira uma masturbação mental que te deixa ainda mais ansioso. Você tem que jogar isso para fora. Você para... Respira 3 vezes. Faz isso que você vai ver que foda, que incrível que é. Desculpa a palavra aqui, mas beleza. Você vai ver que incrível que é. Você precisa tirar isso da sua mente, colocar, externalizar. Então vamos supor que fosse ir para academia e ali você pensa que vai ficar ansioso. Ou vamos supor que fosse, cara, quando eu fosse dirigir o carro. Você tem que falar sobre isso. Sempre não, tira esse negócio de sempre. Quando eu fui para academia, eu senti que eu poderia perder o controle. Eu pensei que as pessoas poderiam me julgar. Eu pensei que eu estava... E por aí vai. Você tem que falar sobre o que você estava sentindo. Você tem que colocar para fora tudo o que você sentiu e transformar a ansiedade em uma cena. Faz esse exercício que vocês vão ver que incrível que é. Não é a ansiedade. É o comportamento, é a cena, é a sua estratégia para criar a ansiedade. Ninguém fica ansioso 24 horas do dia. Tem momentos que você está bem. Então você vai falar daquele momento onde o desafio aconteceu, você joga para fora. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Imagina que uma pessoa ficou ansiosa na hora de fazer uma prova. Você vai falar, e por causa dessa ansiedade, ela não passou na prova, ficou muito mal. Vou dar um exemplo assim. Então ela vai falar, cara, eu me cobrei demais na hora de fazer a prova. Eu queria ter passado na prova. E eu acabei não passando na prova. Eu fiquei ansiosa na hora da prova. Eu não queria ter ficado ansiosa na hora da prova. Isso me prejudicou muito. Eu me cobrei demais. Você tem que jogar para fora. Joga tudo para fora. Essas questões que você ficou pensando e se cobrando. E fala algumas vezes jogando para fora. Pelo menos umas 3 vezes. Depois que você tiver jogado para fora, você para e fala. Independente do que aconteceu no meu passado, agora eu escolho ser feliz. Fala isso, você vai ver que legal que é. Agora eu escolho ser feliz. Eu escolho me aceitar, eu escolho me amar, porque eu sou incrível, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Fala isso, você tem que trazer frases de recurso para você. Eu sei que tá parecendo uma coisa assim, Romano, mas esse negócio é muito motivacional. Tem nada a ver com motivação não, gente. Não tem a ver com estratégias motivacionais, tem a ver com neurociências que eu tô passando aqui para vocês. Por quê? Porque você tá tirando aquela masturbação mental da cabeça e tá trazendo frases de recurso. E outra, não precisava nem ter uma frase, é só uma ideia de recurso. E outra coisa, depois que você fizer o exercício, eu quero convidar você também a pensar sobre um momento bom da sua vida. Por quê? Você vai pensar sobre um momento bom, e se você trabalha com terapia, você pode pedir para o seu cliente pensar em um momento bom e criar uma âncora. O que é uma âncora? A âncora é basicamente quando você faz alguma coisa, usa um gatilho para despertar um sentimento. Por exemplo, você coloca a mão no seu peito e sente como é se sentir amado, ou sente como é se sentir seguro, ou sente como é o que você quiser sentir, ter autoestima boa. Então você tem que pensar em um momento onde, vamos supor que fosse se sentir amado, onde você se sentiu amado, vai lá e toca o seu peito. Por quê? Porque você tem estratégias para utilizar em momentos que você pensar que você pode ficar ansioso. Imagine que você vai fazer a prova outra vez. O que você vai fazer da próxima vez? Você vai pensar no momento onde você tinha recurso, vamos supor que for o nascimento do seu filho, ou vamos supor que seja um dia especial lá, simples, junto com a sua família, ou o que for. Você pensa nesse dia bom, ou uma viagem que você fez, e por aí vai. Pensa nesse dia bom, puxa o ar, respira, toca o seu peito, e depois você começa a prova,
E principalmente você limpa tudo que tiver ali antes, limpa, tira aquela masturbação mental da cabeça, fala, cara, e fala sobre tudo que você viveu ali, que foi, entre aspas, um perigo potencial. Termina com questões de mais recursos, falando o quanto você é incrível, você decidiu ser feliz, que agora você é feliz, você tá muito bem, você se ama pra caramba, e ancora seja tocando em algum lugar do seu corpo, para criar estratégias para poder lidar a próxima vez. E, pessoal, tudo que eu tô falando aqui, eu quero que vocês pratiquem isso. Seja fazendo terapia com outras pessoas, utilizem isso com outras pessoas. Seja você na sua própria vida. Inspira conhecimento, expira prática. Sabe o que é mais legal? Se você deixar depois aqui, praticou, deixa um comentário, me manda um direct falando, caramba, Romani, eu utilizei, ou eu expliquei isso aqui para alguém que tinha ansiedade, ou eu ajudei alguém com ansiedade com isso daqui, foi bem legal. Se você fizer isso por pelo menos uma pessoa com você, nós podemos transformar o mundo em um lugar melhor. Você já pensou? Por exemplo, aqui, sei lá, até o final, contando com as pessoas que vão assistindo gravado, são centenas de pessoas. Se cada um fizer pelo menos com um, tenho certeza que a gente pode já fazer a diferença para muita gente. E outra, isso que eu estou falando aqui, a intenção é contribuir 100%. Toda quarta-feira agora, eu estou fazendo live. E cada quarta-feira vai ser um tema diferente. E outra coisa legal, se você quiser, vai ter várias oportunidades para eu poder fazer intervenções ao vivo aqui para poder ajudar. Olha aqui, ó, a Fernanda colocou, parei de roer unhas com os exercícios que você ensinou ali, ó. Parabéns, Fernanda. Fernanda, mérito seu, você é uma pessoa incrível. Até isso eu quero compartilhar com vocês. É importante também o processo de autorresponsabilidade. Aqui eu estou passando algumas estratégias que eu também ensino, que eu mostro dentro das formações de hipnose transformacional de forma até mais completa. Só que aqui, caramba, é por causa do tempo mesmo. E falando aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar. E é importante ter essa consciência de que hipnose não é mágica. É um processo também que exige autorresponsabilidade de implementar as técnicas. Não é tipo, eu vou te dar uma pílula e você, depois de tomar a pílula, alguém vai fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça e você sai diferente. Não, pelo contrário, você ressignifica. Você passa a olhar com outros olhos. Por exemplo, a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui da Fernanda. Parou de roer unhas com exercícios que eu ensinei. Beleza. Olha que interessante, Fernanda. Então, a estratégia, você poderia ou não ter colocado em prática. Você decidiu ter colocado em prática. Isso mudou o jogo. Outra, pode ser que em algum momento houve um desafio. Será que eu vou? Será que não? E você tomou o controle. Eu digo que hipnose é ganhar o controle, não é perder o controle. E tem até algumas pessoas que me perguntam, Romani, será que realmente dá para ganhar o controle sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções? Eu vou mostrar um ciclo aqui que eu acredito que vai clarear um pouco mais isso. Lembra, tudo começa na comunicação. E comunicação não é só o que eu falo, não, gente. Comunicação é verbal, não verbal, pensamentos. Comunicação são os gatilhos externos que mudam, transformam a nossa realidade. E agora, a nossa comunicação gera o nosso estado. O estado tem a ver com sentimento, tem a ver com emoção. Por exemplo, eu posso estar triste, eu posso estar feliz, eu posso estar eufórico e assim por diante. Beleza. E o nosso estado gera a nossa percepção, as nossas convicções. A forma como eu interajo, como eu enxergo o mundo. E as minhas convicções, por sua vez, geram os meus comportamentos, o que eu estou fazendo. E os meus comportamentos geram os meus resultados. E os meus resultados me geram mais referências de mundo que fazem eu reforçar mais uma vez as minhas convicções, que geram os meus comportamentos e vai ficando nesse loop infinito. Então, o que é a estratégia aqui? Você não tem controle direto sobre os seus resultados e você não tem controle direto sobre o seu estado emocional. Mas sabe sobre o que você tem controle direto? Você tem controle mais sobre o seu comportamento e sobre a sua comunicação. Você tem controle sobre como você pode se comunicar, como vai ficar a sua postura não verbal, tomando consciência disso, como você vai se comportar, porque o seu comportamento gera novos resultados. E a sua comunicação gera um novo estado. O seu estado vai gerar a sua visão de mundo, gente. Então, começa, eu digo que ganhar o controle, pensa nessa metáfora. Nós podemos não ter controle do mar, nós podemos não ter controle do vento, mas nós podemos ter controle do barco que a gente está navegando ali e escolher para onde esse barco vai ir. Faz sentido isso daqui? Faz sentido? Coloca aí. Estou gostando, fez sentido demais. Ótima noite para vocês. Aqui a Sam perguntou onde que eu tô. Eu tô aqui no aeroporto do Rio de Janeiro. Acabei de chegar aqui no aeroporto no Rio de Janeiro, pessoal. Nem fui pro hotel ainda, tô fazendo a live aqui para vocês.
Isso aqui, pessoal, é porque eu realmente me importo com cada um de vocês. E às quartas-feiras agora vai ter live. Eu estou muito feliz de poder compartilhar essas lives de forma recorrente com vocês. Quero gerar conteúdo de muito valor. Inclusive, você pode deixar aqui a sugestão do próximo tema da próxima live. Seja alguma técnica específica, seja alguma questão específica. Talvez você queira saber mais sobre controle de vício, talvez você queira saber mais sobre emagrecimento, talvez você queira saber mais sobre depressão, talvez você queira saber mais sobre construção de um negócio. Eu posso compartilhar isso com você também? Por que eu posso compartilhar? Porque eu acredito muito. Transformar negócio é transformar pessoas. Se você entende sobre desenvolver pessoas, você entende sobre desenvolver negócios. O segredo de qualquer negócio é pessoas. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, então também posso te ajudar com isso daí. Você pode deixar aqui. Tem algum tema que você gostaria de saber mais a fundo aqui? A Fernanda falou aqui, emagrecimento. Coloquem os temas, eu vou dar uma olhada nesses temas. Essa live vai ficar por 24 horas no ar. E depois, amanhã, mais no final do dia, vou dar uma olhada aqui nesses temas. E quem quiser rever a live, ela fica por 24 horas. Manda ela para os seus amigos, alguém que pode estar enfrentando alguma questão de ansiedade, que eu tenho certeza que vai ajudar a clarear muita coisa. E outra, é importante também procurar acompanhamento profissional. Entender que, em alguns casos, é importante também a utilização de medicamentos, e quem tem que recomendar os medicamentos é o psiquiatra. Só quem é médico, psiquiatra, que vai recomendar medicamento. O psicólogo, o terapeuta, o hipnoterapeuta trabalha com processos de desenvolvimento do ser interno. Aqui, fobia, a Rayane falou, muito legal. Podem ser temas interessantes aqui. Trabalha com o desenvolvimento do ser. Ou seja, quando você vai no psiquiatra, geralmente ele não tem esse conhecimento sobre comportamento humano, sobre mentalidade. Enquanto você vai num psicólogo, ou dependendo do terapeuta, pode ter. A não ser que eles tenham feito alguma especialização por fora. Por exemplo, talvez um psiquiatra fez uma formação de hipnoterapia, ou talvez um psicólogo também pode ser psiquiatra e assim por diante, ou talvez um terapeuta e assim por diante. Acho que vocês entenderam essa lógica aqui. Mas quando que é recomendado a utilização de medicação? Quando o psiquiatra recomendar. Quem recomenda isso é só o médico. E outra coisa que é interessante, não é só trabalhar com medicamentos também não. Isso aí é mais quando perceber que existe uma necessidade de estar precisando naquele momento específico. Só que a ideia é poder reduzir ou eliminar os medicamentos com técnicas naturais, como eu estou compartilhando aqui com vocês. E tem estratégias naturais para isso. Pensa, você não nasceu ansioso. E aquela história do ratinho que nasceu ansioso? Ele não nasceu ansioso, não. Ele precisou que o alarme vermelho ali desencadeasse para ele os sentimentos. E se poderia ser tratado até no pai dele, que viveu os traumas, por que não vai poder ser tratado na outra pessoa que veio depois? As estratégias que eu estou compartilhando aqui com vocês podem ressignificar histórias, podem transformar. Não precisa de você ficar, cara, eu estou sofrendo com ansiedade há 10 anos, então ajuda, manda esse vídeo para essa pessoa que pode fazer essa ressignificação. Eu também, tem outra coisa legal, vai ter ali no site do romani.com.br, o site hoje está em manutenção, amanhã ele volta. Mas vai ter ali também, vou colocar hipnoterapeutas do Instituto Romani, que são certificados, que podem ajudar também. Olha aqui, o que você acha do tratamento com medicamentos? Você perguntou ali. Eu acabei de falar aqui sobre o tratamento com medicamento, só que a ideia é poder fazer essa manutenção, em alguns casos só colocar. O que eu vejo de problema nisso? Muita gente que não precisa do medicamento, fica tomando medicamento sem parar, e não precisava, poderia ser tratado naturalmente com tranquilidade. E, por outro lado, muita gente que não precisa, que muita gente que precisa do medicamento, fica assim, cara, eu não vou tomar porque eu não vou tomar. E aí acaba se prejudicando porque às vezes precisava. Então, quem é a melhor pessoa para te ajudar a te orientar? Você pode ir num psiquiatra, trocar uma ideia com ele e, ao mesmo tempo, fazer acompanhamento com um profissional na área do desenvolvimento humano, por exemplo, alguém que tem especialização na área de hipnose transformacional. Porque você trabalha os dois, você trabalha o ser, para não ficar dependendo só de trabalhar o sintoma. Por quê? O medicamento está trabalhando o sintoma, não está trabalhando a raiz, não está fazendo as ressignificações. É como se chegasse ali, imagina, lembra daquela história que eu contei aqui no início do vídeo? Se você não viu o início do vídeo, você pode assistir depois a live aqui, mas onde eu falo que aparece o leão ali atrás do arbusto. Então, aquela hora lá, beleza, e depois eu vou ficar só socando medicamento no cara para ver se ele para de sentir o que estava atrás do arbusto. Então é melhor eu trabalhar aquela cena e ressignificar os padrões emocionais naquela cena para reconfigurar e reconsolidar memórias e fazer a pessoa se enxergar de forma diferente, aprender a lidar com aquelas situações de forma diferente. A mesma lógica. Se eu fico ansioso no local ali onde tem muita gente,
eu vou ficar só colocando medicamento, ou eu posso também criar estratégias emocionais para lidar com aquela cena. Então, em alguns momentos também é importante. Até por quê? Porque existem alguns tipos de crises que são mais avançados, que precisam de medicamentos até para ter controle, até para responder melhor à terapia. Só que é essencial esse acompanhamento multidisciplinar para fazer toda a diferença. Pessoal, uma ótima noite para vocês. Já está finalizando aqui quase uma hora de live. Olha para você ver aqui, ó, engajamento de equipe de trabalho, motivação, seria uma boa. Ótimo tema, Henrique. Esse tema aí é excelente também. Motivação de equipe de trabalho. Ó, transformar pessoas é transformar negócios. Inclusive, amanhã começa aqui uma formação de Master Training em Hipnose Transformacional. Essa formação de Master Training, cara, eu vou explicar os bastidores do Instituto Romani para algumas pessoas selecionadas que vão estar aqui amanhã. A formação, só para vocês entenderem bem rapidinho, a formação de hipnose transformacional, eu faço várias intervenções, vários atendimentos, eu gero muita transformação e eu explico passo a passo para você poder utilizar isso na sua vida como estilo de vida. Seja para desenvolver negócio, seja para trabalhar ali, por exemplo, como advogado, como contador, como engenheiro, com qualquer coisa, utilizando a hipnose como comunicação, para transformar pessoas. Seja para utilizar com seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, ou com o que for, trabalhar com pessoas no dia a dia, ali transformando emoções, transformando a visão, a forma de enxergar o mundo. E eu digo que as pessoas mudam por duas coisas. Ou por ressignificação da própria história, ou seja, o antídoto está no veneno, percebe? Na sua história existe o antídoto para o veneno que você está vivendo agora. E, por outro lado, inclusive, o antídoto está no veneno, essa frase é do Milton Erickson, que eu gosto pra caramba. E agora, por outro lado, que também gera grandes transformações, é o ponto de clareza. O que é clareza? A pessoa descobrir algo novo que ela não sabia, que ela pode criar novas estratégias para lidar com as questões adiante. Essas lives aqui, eu busco já um pouco dos dois. As lives acaba conversando aqui de uma única, trabalhando muito esses pontos de clareza. Mas quando eu trabalho as estratégias com a um, vocês verem mais o emocional ou nos grupos ali das intervenções, cara, você vê o quanto é transformador os resultados. Quando você trabalha ressignificação e clareza, é incrível. E a formação de hipnose transformacional é muito ressignificação. O Master Trainer é muito clareza. Os dois têm um pouco dos dois. E, pessoal, para as pessoas que ainda não, sei lá, dá uma olhada aí, quem quiser saber mais, participar do treinamento, dá uma olhada, você pode mandar um direct aqui. E para quem talvez está pensando ou considerando, não sabe ainda, continua assistindo as lives, porque toda quarta-feira tem lives como essa daqui. E outra coisa legal, lá no Telegram tem áudios incríveis que eu compartilho. Opa, tô olhando aqui, a Lorena saiu com a mala ali, viu? Que eu tava prestando atenção que alguém pegou as malas. Lorena pegou as malas, beleza. Tem conteúdos incríveis, áudios incríveis que eu compartilho no Telegram semanalmente também. Vou deixar o link aqui. E, pessoal, ótima noite para vocês e vamos juntos transformar o mundo em um lugar melhor. Se você gostou, deixa o coraçãozinho aqui, copia o link dessa live e manda para alguém. Nilva, até amanhã a gente se vê aqui. Abraço, valeu pessoal!